Olá, muito boa noite. Segunda-feira, 13 de janeiro. Veja os destaques de hoje no Segunda Edição. Acidente de trabalho. Funcionário de uma empresa de colocação de telas de proteção cai do 13º andar. O caso aconteceu nesta tarde em um prédio no bairro Petrópolis, em Porto Alegre. Ao vivo, a nossa equipe traz as últimas informações. Flagrante de covardia. Cavalo é apedrejado em cidade no Vale do Rio Pardo. O animal que puxava uma carroça caiu em uma vala. Revoltado porque o bicho não tinha forças para levantar, o condutor partiu para a violência. Direto do escritório do crime. Empresários no Vale dos Sinos na mira de um golpe. Um esquema comandado de dentro das cadeias gaúchas. As vítimas recebiam ameaças e depois a cobrança pela garantia de segurança. Tudo com celulares na palma das mãos. O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora. Vem com a gente. E já na abertura de hoje do segunda edição, a gente vai ao vivo para a rua para conversar com a Giza Guerra, que tem as informações sobre um caso que chamou demais atenção, uma tragédia. Hoje à tarde, no bairro Petrópolis, um homem que caiu, Giza, do 13º andar. Boa noite, minha amiga. Que história é essa? Boa noite, Chemali. Boa noite a todos. Infelizmente, um grave acidente de trabalho que aconteceu na tarde de hoje, então, aqui no bairro Petrópolis. Nós estamos bem em frente ao prédio onde aconteceu esse incidente. Então, este homem, identificado como Rafael Rosa de Lima, de 37 anos, estaria fazendo a instalação, a manutenção dessas telas de proteção aqui numa das janelas laterais desse prédio, quando houve, então, o desequilíbrio e ele acabou caindo. O que a gente tem de informações até agora, Chemali, ele não estaria utilizando os EPIs, os chamados equipamentos de proteção individual. Há pouco, um outro rapaz que passou aqui pela calçada se apresentou como instalador de ar-condicionados e chamou a atenção justamente para isso, Chemali, a importância de utilizar esse cinto chamado anti-queda e que suportaria até 120 quilos. Na queda, seria capaz de contornar, de segurar até 1 tonelada. Nós chegamos há pouco aqui, um dos zeladores acabava de fazer a limpeza da calçada, ou seja, com o impacto realmente foi um acidente muito grave, toda a calçada aqui acabou sendo lavada e infelizmente então a gente tem aí a morte de um trabalhador de 37 anos de idade, viu, Chemali? Agora, Giza, a empresa responsável por esse trabalhador, a gente tentou durante a tarde alguns contatos, a reportagem aí no local desse acidente de trabalho. Alguma informação sobre a empresa, sobre a responsabilidade da falta justamente desse equipamento de proteção individual? Pois é, né, Chemali? A gente fala no caso do trabalhador não estar utilizando o EPI, mas na verdade a responsabilidade é da empresa que presta o serviço. Aqui no local, ninguém, Chemali. O que a gente conseguiu apurar é que a família proprietária do apartamento onde ele prestava esse serviço também está em estado de choque, porque durante a tarde, então, havia alguém em casa enquanto ele fazia essa manutenção e acabou o pessoal, né, da família presenciando toda a queda e todo o desenrolar da história. Por enquanto, Chemali, a nossa produção entrou em contato com a empresa que é responsável pela contratação desse rapaz que veio a falecer na tarde de hoje, mas não obtivemos nenhum tipo de retorno. Infelizmente, né? Muita dor para a família, muita consternação em todo mundo que pelo menos presenciou a cena, os trabalhadores aqui do prédio também, mas por enquanto nenhum tipo de posicionamento por parte da empresa. Tá certo. Obrigado pelas informações, um bom trabalho para toda a tua equipe aí. A Giza Guerra, direto lá do bairro Petrópolis, em Porto Alegre, Zona Leste, Zona Norte, ali o limite entre as duas regiões da capital. E da capital, a gente vai direto agora para o sul do estado. Já está aqui comigo ao vivo também o repórter Eduardo Silva, já está aqui agora porque teve um crime grave, né, Eduardo, durante a tarde hoje em Pelotas, uma execução dentro de uma academia. Eduardo, que história foi essa? O que dá para dizer sobre esse fato aí? Boa noite, meu amigo. Boa noite, Chemali. Boa noite a todos que nos acompanham. Chemali, no início da tarde, um homem armado invadiu a academia e acabou atirando, disparando contra o instrutor Edenilson Borges Soares, que
foi morto depois de receber os primeiros socorros pela SAMU, foi levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Isso tudo aconteceu. Tem sistema de segurança, porém não está funcionando, as câmeras não funcionam, as câmeras de segurança da academia, e a polícia segue fazendo diligências. Seguidinho, a gente vai restabelecer aqui o contato com o Eduardo, tentando aí um sinal de internet. O fato é o seguinte, durante a tarde de hoje, gente, lá em Pelotas, essa academia, esse instrutor que trabalhava nessa academia foi vítima de tiros. Um homem usando um capacete parou a motocicleta ali perto, invadiu o local de trabalho aí da vítima e disparou várias vezes. O Eduardo já antecipou, né? Não há câmeras de vigilância nessa academia que estivessem funcionando. Seguidinho a gente vai tentar restabelecer o contato, né? O contato com o Eduardo, para ver o que a Polícia Civil lá de Pelotas tem até agora. O que se sabe é que se trata de uma execução, infelizmente, no local de trabalho dessa vítima. A gente fala agora de um alerta extremamente importante. Nessa época de férias, gente, nós pais, atenção, precisamos ter um cuidado redobrado com os nossos pequenos. Isso porque é nesse período onde mais acontecem os chamados acidentes domésticos. Preste atenção. Basta um segundo de distração. Foi o que aconteceu com os pais de Caleb. Eles tomaram um baita susto ao perceber que o menino tinha puxado uma panela com óleo fervendo do fogão. O garoto ficou por mais de 20 dias internado com queimaduras em todo o corpo. Saiu em questão de segundo, quando eu vi já tinha até acontecido, né? Ele veio para a cozinha e tinha uma panela em cima do fogão, uma fritadeira, e ela tem um cabo comprido. E ele se agarrou naquele cabo que aquela panela virou por cima dele. Peguei ele no colo, corri pro carro, né? E disparei pro hospital, né? Foi feito 3 cirurgias para reconstituir a pele. Não é coincidência o aumento dos acidentes com crianças no período das férias. Nesta época, elas ficam mais em casa, nas praias, nos clubes e também nas pracinhas. Estão mais perto das brincadeiras e da diversão, mas também dos perigos, que quase sempre aparecem de repente. No Brasil, todos os anos, mais de 110 mil crianças são internadas com algum tipo de ferimento. Entre os incidentes, quedas, queimaduras e acidentes de trânsito. Segundo a ONG Criança Segura, mais de 90% dos acidentes poderiam ser evitados com cuidados simples, como prevenção, fechar portas, usar equipamentos de segurança e, principalmente, a vigilância constante de algum adulto. Essa médica alerta. A cozinha, eu acho que é o principal, é o local mais perigoso da casa, né? Em função de ter o fogo, né? Água quente, óleo quente quando se faz fritura. Às vezes na cozinha a gente também guarda produtos de limpeza. Então esses armários têm que estar sempre fechados com tranca, porque um segundo de distração já é o suficiente para acontecer uma tragédia. Reviravolta na saúde da capital. A Justiça determinou que a Prefeitura não pode contratar novos agentes para atender aos postos de saúde aqui de Porto Alegre. A decisão liminar atende ao pedido do Ministério Público do Trabalho, que também determinou a suspensão das demissões e a recontratação imediata dos funcionários do Instituto Municipal de Estratégia da Família, o IMESF. Assim, gente, a Prefeitura não poderá substituir nenhum trabalhador do IMESF até que o trânsito em julgado no Supremo Tribunal Federal, ou seja, até todas as etapas desse processo de inconstitucionalidade da criação do Instituto, enfim, todas essas questões que no ano passado foram alvo de muita polêmica. A expectativa é de que a decisão do STF demore até 2 anos, portanto, muito provavelmente, a Prefeitura deve finalizar o último ano de gestão com essa liminar vigente aqui em Porto Alegre. Amanhã a gente pretende aprofundar esse assunto, porque foi alvo realmente de polêmica, de substituição, de transtorno para a população aqui na capital dos gaúchos. Fique agora com um recado que a FAB da EVT tem para você.
Quer ajuda para reduzir suas dívidas de financiamento de veículos, cartão de crédito e empréstimos nesse início de ano? Se você comprou carro e está pagando por 2, tem dívida de cartão de crédito e empréstimo, o banco não para de ligar e você já não sabe mais o que fazer? Nós vamos te ajudar. Ligue agora para a EVT Assessoria 3391-3852 ou mande um WhatsApp para 99770-2864. Nós vamos te auxiliar a reduzir suas dívidas de financiamento de veículos, cartão de crédito e empréstimos. Mas tem que ligar agora, olha aqui na tela, 3391-3852 ou WhatsApp para 99770-2864. Daqui a pouquinho, aqui no Segunda Edição, todas as informações sobre esse vídeo aí na tela. Vídeo que foi feito agora à tarde em Candelária, Vale do Rio Pardo. Homem embriagado é flagrado jogando pedras, apedrejando um cavalo que caiu em uma vala, puxava a carroça, estava sem forças. O animal, mais um caso de maus tratos contra animais aqui no nosso estado. Tem também uma reportagem sobre como os detentos estavam fazendo para aplicar um golpe em empresários do Vale dos Sinos. Tudo isso de dentro das cadeias gaúchas. E depois de uma segunda-feira ensolarada, como será que fica o resto da semana? A gente volta em seguidinha com a previsão do tempo completa. Voltamos já já. SBT Rio Grande, segunda edição. Voltamos ao vivo com a segunda edição, direto para todo o nosso estado. E vamos a Pelotas, ao vivo, conversar com o Eduardo Silva, que fala sobre o crime que foi feito hoje, registrado na cidade, ao fundo ali na academia, onde o instrutor foi executado. Eduardo, a polícia já tem suspeitos, a motivação. O que se pode falar da investigação dessa execução, Eduardo? Boa noite mais uma vez. Boa noite, Mário, mais uma vez. Olha, por enquanto a polícia ainda faz diligências para localizar o atirador que fugiu de moto. Então logo invadiu a academia, efetuou os disparos contra o instrutor Edenilson Borges Soares. Portanto, a polícia segue ainda tentando desvendar e conversamos há pouco com o delegado Roberto Peternelli, que nos traz mais informações. Foi morto aqui. Acionamos a perícia para ir no local, né, para ver se tinham os disparos, tentar entender um pouco da dinâmica. A gente conseguiu levantar as informações e acionamos também a equipe de homicídios, da Delegacia de Homicídios, que é a delegacia que vai ficar responsável pela investigação do fato. Havia testemunha ocular do fato, a gente vai tentar agora ver o passado, o que aconteceu, para tentar descobrir tanto a autoria e a motivação do crime. A motivação é o ponto de partida dessa investigação. Se as câmeras da academia não estavam funcionando, com certeza, no entorno ali, na rota de fuga desse atirador, a Polícia Civil deve, com certeza, conseguir a primeira pista para elucidar esse caso. Direto do escritório do crime. Presidiários aplicavam golpes em comerciantes de Sapiranga. Através de mensagens de texto, eles cobravam taxas desses empresários. Solta aí. Quem é comerciante já está acostumado a pagar mensalmente uma série de impostos e taxas. Mas em Sapiranga, alguns empresários tiveram que contabilizar uma despesa a mais por conta de um golpe aplicado por pessoas que se apresentam como integrantes de uma facção. Essas pessoas enviam mensagens para as vítimas através de aplicativo de mensagens de telefone celular e nessas mensagens exigem então que essas vítimas façam depósitos bancários, paguem quantias para que então lhes seja assegurada a segurança do seu estabelecimento. A gerente dessa loja de roupas e acessórios da cidade está apreensiva. Até já conversei com outros lojistas, também já comentaram e já receberam essa mensagem. A gente já paga horrores e ainda tem que pagar para bandido, é terrível, né? No texto enviado, as ameaças. Caso o pagamento não fosse feito, além de assaltos, outros danos poderiam ocorrer no comércio. Neste trecho, por exemplo, os golpistas dizem que vão colocar fogo no empreendimento da vítima se não receberem o dinheiro exigido. Conforme a Polícia Civil, as ameaças partem de dentro dos presídios. Até agora, 6 envolvidos já foram identificados e 4 já estão presos. Como as investigações continuam, a orientação é para que, caso algum comerciante ainda receba esse tipo de mensagem, não faça nenhum pagamento e procure a delegacia.
Os valores cobrados pelos golpistas variam e diversos ramos de atividades, como óticas e padarias, já sofreram a tentativa de extorsão. A orientação dos criminosos é para que o pagamento fosse feito via depósito bancário. Pelo menos 3 cidades do Vale dos Sinos já tiveram registro do golpe. Além de Sapiranga, também Parobé e Nova Hartz. Andaram fazendo intercâmbio, com as facções do Rio de Janeiro, com as milícias, com o crime organizado lá do centro do país, porque agora eles cobram por uma suposta segurança. Ou se você não pagar esse pedágio, você que já paga o imposto para a segurança do Estado, para as autoridades, para a segurança privada que você banca ali, empresas de vigilância, tem que pagar para o poder paralelo. Denuncie, tá certo, a Polícia Civil, a Brigada Militar, não aceite esse tipo de achaque, esse tipo de extorsão, porque realmente isso não condiz com a prática do comércio aqui no Rio Grande do Sul. A gente não pode, o comerciante, o empresário, não pode aceitar que esse tipo de atitude criminosa se instale também aqui no nosso estado. No início da segunda edição, nós mostramos um flagrante de maus tratos contra animais. Dessa vez, foi contra um cavalo. André Rosseto está na redação e tem os detalhes desse flagrante de brutalidade, de covardia, André? Boa noite. Boa noite, Chamalho. Boa noite a todos. É verdade, o cavalo foi agredido depois de cair em uma vala lá em Candelária, no Vale do Rio Pardo. Nas imagens, o homem sobe na carroça e tenta arrancar, mas o animal parece não ter forças para andar. Na tentativa de puxar a carroça, o cavalo cai em uma vala e o condutor, revoltado com a situação, começa a jogar pedras no animal. Isso aconteceu hoje por volta do meio-dia em frente a uma fábrica de calçados. No vídeo, funcionários gritam para que o homem pare com as agressões, mas ele segue jogando pedras. Os empregados da fábrica levaram alguns minutos para socorrer o cavalo porque, segundo eles, o homem estava armado com uma faca. Ainda assim, eles removeram a carroça que estava caída em cima do animal, retiraram ele da vala e acionaram a Brigada Militar. Segundo os PMs, o homem estava embriagado. O animal foi devolvido ao proprietário e não tem ferimentos graves. O agressor assinou um termo circunstanciado e aguarda julgamento por maus tratos em liberdade, Chamalho. Andrei, brutalidade movida a excesso de álcool, E achando que o cavalo é uma ferramenta que funciona na base da porretada, da agressão. Infelizmente, muitos ainda cometem esse crime achando que não vai ter problema algum, mas maus tratos contra animais é crime e a pessoa se incomoda assim e vai responder agora um processo judicial por causa disso. O que chama atenção também no vídeo aí é que quem estava gravando, André, o desespero das pessoas em tentar proteger o cavalo ali para que ele não continuasse sendo aí apedrejado, Embriagado e armado com uma faca, até seria perigoso se aproximar. Então foi isso que os funcionários fizeram, agiram com cautela e graças à ação deles, o animal sofreu apenas ferimentos leves e foi socorrido, está com o proprietário agora. Espero que ele trate dos ferimentos e cuide desse animal. E mais uma vez lembrando, maus tratos contra animais é crime sim e da cadeia. Com certeza, é crime e da cadeia. Obrigado pelas informações. Boa noite, André. 7h40. O assunto agora é previsão do tempo, aqui no segunda edição. 32 cidades já decretaram a situação de emergência por causa da estiagem. Está uma seca tremenda aqui no nosso estado e hoje foi mais um dia de muito sol e calor, especialmente aqui na região metropolitana. Diz a Guerra, o que é a previsão, o que os meteorologistas projetam para essa continuidade de semana, Giza? Pois é, Chamalho, para quem precisa e aguarda aí da chuva, a notícia não é muito boa não, porque uma massa de ar seco mantém o tempo exatamente como ele está, ou seja, com o predomínio do sol
desde as primeiras horas do dia. A gente acompanha os detalhes no mapa para saber que amanhã as mínimas baixam um pouco de 20 graus em cidades da metade leste, só que depois aquece bastante e lá no finzinho da tarde que a gente pode ter algumas pancadas de chuva, só que só na fronteira com a Argentina. Aqui na capital, o calor segue pelo menos até quarta-feira, quando os termômetros podem marcar, Chemali, até 37 graus. Meu Deus, é muito quente realmente. Obrigado, Gesa. Uma boa noite para ti, um bom trabalho para toda a nossa equipe. Todos aí rezando, olhando para cima e pedindo para que São Pedro consiga mandar uma chuvinha serena para a nossa terra, para a nossa agricultura e também para amenizar esse calorão do nosso verão. Uma ótima noite a todos. SBT Brasil na sequência. Amanhã a gente está de volta. Tchau, tchau.